dia. Aqui nós estamos no canal Cadê Lobistas de Trabalhadores? Cadê os lobistas aí na entrada do Congresso, na entrada do gabinete do presidente, na entrada aí do STF? Cadê? Cadê os lobistas representando a classe trabalhadora? Hoje eu estou aqui com a minha mãe que me ensinou princípios de honestidade, que me ensinou que todos nós temos deveres, mas que nós temos direitos e devemos lutar por eles. Uma pessoa que sempre me ensinou o senso de justiça, que a justiça tem que ser para todos. E a minha mãe, esse ano, dia 18 de agosto, fez 8 anos que ela teve um AVC e a tornou totalmente dependente. Quem a vê assim pensa que ela tem alguma autonomia, mas não tem. Desde que ela teve o AVC, ela ficou sem andar, sem falar e com uma disfagia. Essa disfagia, que é a dificuldade para se alimentar, ela está só se agravando. Por que eu estou lembrando aqui no canal que eu pretendo falar de direitos trabalhistas e legislação previdenciária? Interrompo porque eu cuido dela sozinha e faço todo o serviço de casa sozinha. Então, eu acabo não tendo tempo. E aqui eu vou aproveitar e pedir para vocês compartilhar os meus vídeos. Eu gostaria, nossa, como eu gostaria de ter milhões de seguidores para que eu pudesse ganhar alguma coisa, até para ajudar alguém e pagar com ela, me pagar até para eu poder ganhar alguma coisa para ajudar, para eu pagar alguém para me ajudar a cuidar dela. Porque em 8 anos realmente é cansativo. Algumas pessoas estranham o fato de eu ter parado de estudar, ter parado de trabalhar, porque eu estava fazendo uma segunda faculdade, era direito, inclusive, para defender muitas pessoas que eu vejo serem lesadas, inclusive por profissionais da área. E aí, em 2018, depois de toda aquela turbulência na política que a gente vinha vivendo e continua, os políticos imorais, desrespeitosos, que não entendem nada de nada, só entendem de enganar o povo para eles ficarem bilionários. Então, a minha mãe não tinha nenhuma doença pré-existente que pudesse levá-la a ter um AVC. Mas com toda aquela turbulência e a revolta que ela estava, porque ela entendia que o presidente Lula foi preso, não porque estava buscando justiça. Ela mesma às vezes falava, se ele roubou, ele aprendeu com aquelas desgraças que estão lá, que é tudo ladrão. Então, quando teve o primeiro debate para presidente, dia 17 de agosto de 2018, ela assistiu comigo e a minha família, com meu marido e meus filhos. E ela ficou muito nervosa. E eu falei para ela, fica calma, porque o presidente Lula é sábio, tem recursos, ele vai conseguir sair da cadeia. Mas na madrugada do dia 17 de agosto de 2018 para o dia 18, ela teve o AVC. E o pior de tudo, que eu vou falar para vocês que tem a ver com a classe trabalhadora, é que muitas vezes a gente que trabalha, começa a trabalhar criança, começa a trabalhar muitos, no meu caso, e meu marido, e tantas pessoas que eu conheço e conheci, começaram a trabalhar, de cumprir horário antes dos 15 anos. E nós deixamos de fazer muitas coisas, né? Deixamos de desenvolver artes, esportes, aprender o idioma, e só trabalhar e com muito sacrifício, às vezes estudar à noite para poder ganhar um saláriozinho melhor, né? Aí lá em 99, eles criaram o fator previdenciário, que é esse que confisca a aposentadoria de quem começou a trabalhar criança. Mas os políticos convenceram o povo que é porque as pessoas se aposentam cedo. Não. E as pessoas se aposentam por uma insegurança jurídica, porque cada vez que vai trocar de governo, fala de fazer reforma, e como se o trabalhador, a trabalhadora, que são as pessoas que movimentam a economia em todos os ramos de atividade, ele passa a ser o vilão, ele passa a ser culpado. E tudo se tira da gente. Então, por exemplo, levei a minha mãe para o hospital, chamei o SAMU, quando eu a encontrei caída no banheiro,
Fomos para o hospital, ela precisava de uma UTI, aí veio lá um médico arrogante, falou assim para mim, não dá, não tem UTI para ela não, tem mais de 10 pessoas novas na frente. Aí eu cheguei em casa e falei para o meu marido, pronto, podemos mudar o plano de saúde para enfermaria, porque a gente trabalha a vida inteira, você se esforça para ter um plano de saúde e a gente não usa SUS, não usa o serviço público, mas aí quando você fica na velhice, com a aposentadoria confiscada, que chega a doença, você vai para o final da fila do SUS e você tem que ouvir esse absurdo. E quem são essas pessoas mais novas que furam a fila? São as pessoas que têm empresas, que sonegam, são os amigos dos políticos. E aí a gente, classe trabalhadora, continua no prejuízo, né? Então, a minha mãe, em 2022, chorou muito, porque ela falou, eu quero votar, né? Ela gesticulava que ela queria votar. E eu não imaginava, não tinha pedido nada, falei, então tá bom, falei pro meu marido, vamos levar para votar. Subiu, carregamos ela na escada, cadeira de rodas, foi lá votar. Votou no Lula e votou no Haddad. E esse ano, vai votar de novo? Vai votar de novo, porque eu estou olhando os programas de governo de todos os políticos e todos eles falam em reduzir direitos trabalhistas, em reduzir direitos previdenciários. Não é de nós que tem que tirar. Se tiver que tirar, tem que tirar primeiro desse Congresso. E nós não podemos esquecer que o presidente sozinho não faz nada. Gente, para de jogar a culpa no presidente. Para de jogar toda a expectativa no presidente. Porque se é para esperar que o presidente faça tudo, então fecha o Congresso, nós vamos economizar 28 bilhões por ano. Prestem atenção nos candidatos que vocês vão votar. Ele entende o que é de educação. O teu candidato entende o que é de saneamento básico, entende o que é de infraestrutura, entende o que é de engenharias, entende o que é de ciências e tecnologia. O que ele defende de direitos trabalhistas e previdenciário? Nós somos culpados por trabalhar? A pessoa é culpada por ficar desempregada, ter o tempo de se aposentar, e ela se aposentar, volta a trabalhar, volta a contribuir, fica velho, doente, não tem um acréscimo, uma correção na sua aposentadoria? E nem as políticas, nem os programas que existem no Estatuto do Idoso não são implementadas, porque barra nas prefeituras. E se nós não tomarmos cuidado, a Previdência vai ser totalmente falida, porque agora os estados e os prefeitos não efetivam mais os servidores públicos, não pagam a Previdência própria, jogaram para o INSS, e eu, como contadora, já vi aqui muitas pessoas que vêm me pedir auxílio em alguma coisa. Quando a gente vai consultar lá no INSS, não consta as contribuições dessas pessoas. Aí vai passar 10, 15 anos, o prefeito não recolheu, vai ficar por isso mesmo. E aí vai fazer o quê? Todo mundo vai precisar se aposentar. Vai tirar de quem? De nós que começamos a trabalhar criança. Então vamos acordar, não importa em quem você vota, se é na direita ou se é na esquerda, mas veja quem vai defender os teus direitos. Eu estou olhando os programas de governo aí, dos deputados, fico olhando quem é o vice, o que o cara já fez. E outro detalhe, quanto mais partidos eles circulam, mais mau caráter eles são, porque eles não têm ideologia. Porque quem tem ideologia fica mais tempo em um partido. Então, esse recado que eu quero dar para vocês, gente. E que não adianta o cara falar assim, o eleitor é burro, o título de eleitor é o diploma. Quando ele fala isso, ele não está falando para quem não vota nele, ele está falando para quem vota nele, não é para quem não é seu eleitor, é para os próprios eleitores. Quando o tal do Renan vai lá e fala que vai acabar com a justiça do trabalho, eu vejo muitas pessoas aí que trabalham e vai votar no Renan, ele vai querer acabar com a justiça do trabalho. A classe trabalhadora está totalmente desmoralizada. Getúlio Vargas, deve estar revirando no túmulo, porque eu duvido que ele se suicidou. Vendo tudo que eu tenho observado de política desde 76, eu acredito que ele foi assassinado. Não acredito. Então, assim, se vocês esperam tudo de um presidente, então, gente, vamos fechar o Congresso, vamos economizar 28 bilhões, deixa o STF. O STF tem leis aí para 1000 anos. Falam tanto, compara o Brasil com os Estados Unidos, a Constituição dos Estados Unidos, acho que não tem nem 20 páginas. Não teve nem 1/10 de alterações que já teve a nossa Constituição de 88. O Supremo Tribunal de lá julga 100 casos por ano.
Aqui no Brasil, o STF julga quase 200 mil processos. Por quê? Porque o Congresso Federal são imorais. A maioria dos deputados federais e senadores que estão lá são imorais. Eles só trabalham em causa própria, só lembram de nós trabalhadores em época de eleição. Só. É a única coisa que eles fazem. E eles legislam contra nós. Então, toda hora tem que ter alguém recorrendo ao STF pelas barbaridades que eles fazem. E agora está pipocando de gente aí nessas mídias digitais, porque falam com agressividade, porque pegam um assunto e o pessoal acha que aquilo é o suficiente. A gente não precisava nada disso. Era só olhar cada vez que tem lá qualquer mudança, qualquer lei, ver como cada um vota. É ver qual é a formação do seu candidato. Ele tem que ser um representante da classe trabalhadora e alguém que tenha consciência, que saiba o que está falando, que conheça a legislação, ou alguém que tenha conhecimento em educação, em ciências, em tecnologias, em engenharias. Não dá para ficar elegendo uma pessoa só porque ele é famoso na rede social e tem milhões de seguidores. Então compartilhe meu vídeo. Mande para milhões para eu ganhar dinheiro para pagar no mínimo 2 pessoas registradas, porque eu vou gastar quase 7 mil para registrar, pagar os direitos trabalhistas, porque eu não aceito admitir alguém e não pagar o que ela tem direito. Então é isso, gente. Hoje, 8 anos, eu parei a minha vida para cuidar da minha mãe, porque foi ela que me ensinou os princípios de honestidade, foi ela que me ensinou a lutar para reduzir as desigualdades, e eu tô apavorada, porque se eu ensinei meus filhos a trabalhar, a estudar, trabalha e estuda, porque não tiveram o privilégio de só estudar. Porque a gente tem as nossas aposentadorias confiscadas, não podemos nem ajudar nossos filhos. E também nós não recebemos nenhuma ajuda de todos esses programas sociais, porque a gente ganha uns centavos a mais. Então nós estamos no prejuízo. Mas por conta desse prejuízo, não adianta a gente ficar revoltada, e votar em pessoas que estão falando constantemente em reduzir direitos trabalhistas e em tirar direitos previdenciários. Eu sempre falo, gente, pode chegar no ano 20 mil, 100 mil, claro que o ser humano vai destruir tudo antes, mas o trabalho tem que ser regulamentado. Nós temos aqui, ó, a Bíblia do Trabalhador tem que ser a Constituição Federal e a CLT. Você não gosta de ler? Entra lá no site do Senado, da Câmara, que você pode ouvir a Constituição. Então você pode ouvir a CLT. É isso que a gente tem que fazer. Vamos acordar, gente. Vamos defender a nossa classe. Dona de casa trabalha pra caramba. Se a mulher junta os dois, trabalho e cuidado de casa, ela trabalha muito mais. Nas reuniões de escola, quem que está lá presente? As crianças que tem alguém lá. Quem é? A mãe que se desdobra, é a mãe que deixa de pegar um emprego melhor para poder ter um pouco mais de tempo para cuidar do filho, e a gente não faz nenhuma coisa e nem outra. Então, por favor, curtam o meu vídeo, compartilhe, porque aqui a gente só fala a verdade, aqui não tem enganação. Então, aqui é só a verdade. Fico indignada assim, grito, fico nervosa assim, porque não dá. Se você acompanha a política há muitos anos, a gente vê que está só podridão. Então, e cada vez mais o trabalhador está convencido a votar em pessoas que é contra a classe trabalhadora. Vamos pensar, gente, vamos pensar, porque o negócio está grave, e agora a gente tem uma oportunidade de mudar alguma coisa, tá? Então é isso aí, compartilhem meu vídeo e curtam. Obrigada.